O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o deputado federal Daniel Silveira de dar qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação. Ele só poderá falar com autorização judicial. Moraes também ameaçou devolver Silveira à prisão caso o deputado não preste esclarecimentos sobre a entrevista que deu na última sexta-feira aqui nos Pingos nos Is. Lembramos que na última segunda o ministro revogou a prisão de Silveira e determinou que ele fosse submetido a medidas cautelares, entre elas a proibição de usar redes sociais em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa. Neste domingo, Moraes deu uma nova decisão determinando que Daniel Silveira preste esclarecimentos em 24 horas sobre, abre aspas, o descumprimento das medidas cautelares impostas mediante participação de entrevista amplamente divulgada por meio de redes sociais, sob pena de restabelecimento imediato da prisão, fecha aspas. E eu começo agora com você, Cristina Grêmio. Então, mais uma vez o cerco aí ao deputado Daniel Silveira. Perseguição descarada, né? Essa foi talvez a mais descarada de todas, fora abrir inquérito ilegal, mandar prender ilegalmente, mas assim, tentar criar mesmo um fato ali para dizer que foi descumprido. Ele está, na verdade, pelo que eu entendi, o ministro Alexandre de Moraes está, na verdade, censurando a Jovem Pan de usar suas próprias redes sociais para divulgar o seu conteúdo produzido durante os seus programas e jornais. Aparentemente é isso, porque vamos lembrar que na medida cautelar expedida junto com a liberação da prisão, não falava nada sobre entrevistas. Se o ministro esqueceu que as pessoas podem dar entrevista, esqueceu que o STF concedeu a Lula, quando era presidiário, Marcola, né, criminosos perigosos, concedeu autorização para que dessem entrevistas, por que será que uma pessoa livre não poderia dar entrevistas? Não estou entendendo essa decisão. Qual é o perigo que Daniel Silveira oferta à sociedade brasileira dando entrevistas? E aí ele vem dizer que descumpriu a medida cautelar do dia em que ele foi solto e que estava proibido, na verdade, ele de usar suas próprias redes sociais ou que sua assessoria usasse suas próprias redes sociais, como, aliás, já que eu citei o ex-presidente Lula, a assessoria do ex-presidente fez durante todo o período em que ele esteve preso. Continuou falando e falando aos montes através das suas redes sociais e deu entrevista na prisão. Então é de novo aqueles dois pesos e duas medidas que a gente não consegue entender, ou entende muito bem, não pode dizer com todas as letras para também não sofrer censura, né? Agora fui ler aqui exatamente o que ele colocou e determina a imposição de nova medida cautelar em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8 de novembro, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial. Ele quer que o deputado Daniel Silveira vai pedir a bênção para ele toda vez que quiser dar uma entrevista ou usar uma rede social, ou talvez até quando ele quiser sair de casa e conversar com o padeiro na padaria da esquina, ou tem que pedir autorização para conversar com um senhorzinho na praça próxima do lugar onde mora, é isso? Ele quer censura em 100% das conversas do Daniel Silveira, tem que pedir autorização para conversar com a esposa dentro de casa também? Eu não estou entendendo, porque o que foi dito antes não dizia nada a respeito de entrevista. Para mim, é apenas mais um arbítrio na longa lista de tiranias, né, que a gente tem visto por parte do STF, não apenas do ministro Alexandre de Moraes. Ele gosta de encabeçar a lista, mas não é o único. Fiuza, Daniel Silveira continua preso, Fiuza? Olha, Marcelo, é realmente um caminho tortuoso acompanhar a lógica do ministro Alexandre de Moraes, né? Seguindo os trilhos do direito, a gente não chega lá. Pois bem, nós aqui fizemos uma entrevista com o deputado Daniel Silveira e nós não tínhamos nenhuma intenção e não fizemos, de fato, nenhuma transgressão. Nós fizemos uma entrevista. Aí o ministro Alexandre esperou essa entrevista, trouxe esse argumento de pé quebrado, de que, porque a entrevista é veiculada em redes sociais, o deputado Silveira está descumprindo uma cautelar. Isso é uma lógica que não é alcançável pelos trilhos do direito. Né? Como assim? Ele deu uma entrevista a um veículo que tem uma expressão em redes sociais. Então, é impossível você fazer esta conexão de causal. Né? Agora,
será que era isso? Ele estava aguardando, ele sabia que isso ia acontecer, sabia que isso iria para a rede social e alegaria, então, que isso era um descumprimento da cautelar e agravaria com o pedido de proibição. Eu já não sei, Marcelo, se isso já era um cálculo tosco, ou se, de fato, ele continua aí criando literatura jurídica, né? Um outro aspecto da decisão, que também é um aspecto que você não consegue depreender se você seguir os trilhos do direito, é o fato de que ele está reincidindo no crime de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Ora, o Daniel Silveira foi preso daquela maneira que todo mundo viu, com uma série de ataques, de xingamentos ao Supremo Tribunal Federal, e isso foi considerado uma ameaça, né? Então ele foi preso daquela forma que nós vimos, aquele flagrante eterno. Pois bem, ele sai da prisão, concede uma entrevista e faz críticas ao STF. Ele não repetiu nenhum libelo com conotações agressivas, violentas, nada disso. Ele disse que considera a maneira de atuar do STF incorreta. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: nas medidas cautelares, né, ou no que seria caracterizável como reincidência do crime, que ninguém conseguiu entender onde está previsto que ele não pode criticar o Supremo Tribunal Federal? Então, o ministro Alexandre deveria, se é essa a intenção, ele deveria escrever que está proibindo o deputado Daniel Silveira de criticar o STF, o que ele, evidentemente, dentro do direito, não poderia fazer. Mas se ele está querendo atuar de forma criativa, né, ao largo do direito, era isso que ele deveria fazer, porque é isso que ele está fazendo. Era isso que ele deveria escrever, porque é isso que ele está fazendo. O deputado, a princípio, não está proibido de criticar o STF. Ele já não... Ele disse que não se arrepende do que falou, mas ele não repetiu aquelas palavras, o suposto flagrante, não é isso? Então, a lamentar, Marcelo Matos, esta situação em que o ministro está agindo de uma maneira que eminentes juristas não reconhecem como consonantes com o direito. Nós vimos o grande jurista Ives Gandra Martins, dizendo, inclusive, aqui nos Pingos nos Is, que não concordava com as decisões dentro do inquérito que levaram à prisão do Daniel Silveira, mas nós vemos isso, a sociedade um pouco encabulada, um pouco constrangida, né, com o ministro do STF, que aparentemente, aos olhos destas pessoas, dessas instituições, ultrapassa a sua linha de ação, mas ninguém se opõe. Enquanto ninguém se opõe, ele vai fazendo do jeito dele. Zé Maria, o deputado não era nem tão conhecido. Eu imagino que agora toda essa situação, se ele puder disputar a próxima eleição, ele vai receber uma votação muito maior do que ele recebeu. Ao mesmo tempo, a Câmara lavou as mãos, né? Ele está sozinho mesmo, a instituição não fala nada em relação a uma defesa de um parlamentar que tem aí mandato em Brasília, né, Zé Maria? Isso é que eu acho um absurdo. Veja bem, a Câmara reagiu de uma maneira muito forte quando a ministra Rosa Weber, liminarmente, suspendeu o pagamento das emendas. E mais ainda, quando o plenário do Supremo confirmou a decisão das tais emendas do orçamento secreto, que foram inventadas na Câmara, não no governo, como todo mundo pensa e fala, né? Isso é coisa dos deputados para pegar uma parte do orçamento. A reação foi total, tamanha que o Congresso se prepara e vai votar uma nova legislação e recriar esse tal orçamento dos deputados e senadores, que eu não chamo de secreto, mas chamo orçamento dos deputados e senadores, e não orçamento do país, não orçamento do Brasil. Essa reação foi desproporcional, ou seja, agredir os direitos sociais, os direitos da população, pode. O que não pode é tirar dinheiro dos parlamentares. Esta é a conclusão que eu fico. Olha, Marcelo, a imunidade parlamentar é um direito da sociedade e não do deputado e do senador. Eu sei que, às vezes, os parlamentares abusam desse direito da coletividade como se fossem direitos seus, próprios, direito individual. Não é. Isso aí é o seguinte: para dar à sociedade o sentimento de proteção e o sentimento de que o representado, né, o representante,
o representado tem ali as prerrogativas. A Constituição de 88 definiu a imunidade parlamentar de uma maneira muito ampla, muito total. Era imunidade total para tudo. Só poderia o Supremo processar um deputado ou senador se houvesse a autorização do Congresso. E o Congresso nunca dava autorização de processo. Preferia processar e cassar o mandato do deputado rapidamente do que autorizar o Supremo a processar um deputado. É um sentimento de corpo, era um sentimento de corpo, muito criticado, né? Mas esta é uma proteção da instituição e da sociedade, né? Essa imunidade. E aí os deputados entenderam que havia um excesso de proteção e que deputados estavam roubando esta possibilidade de não processo para se proteger de crimes, e crimes vis, como, por exemplo, o Hildebrando Pascoal, que cerrou o adversário ao meio, vivo, com motosserra. O Congresso expulsou, mas não autorizou o Supremo para abrir processo contra esse deputado. Da mesma forma, o Talvânia Albuquerque, que matou a suplente Ceci Cunha para ficar com a vaga dela. Ele foi expulso, foi cassado e não houve a abertura de processo porque não houve autorização ao Supremo. Mas houve por bem acabar com essa imunidade total. Disseram, olha, já não é mais tempo disso. Mas ficaram duas imunidades importantes. A imunidade ao voto, um voto na Câmara, pode mudar a vida do país. E depois o deputado ser processado, nunca houve, mas agora é possível, né? Porque votou daquele jeito e deu um prejuízo em empresas, sei lá, né? Isso aí seria uma causa civil. E pelo posicionamento, ou seja, pelas opiniões. Ficou muito claro. Mas aí, num determinado momento, a Justiça do Rio de Janeiro começou a processar deputados. E os deputados entenderam que precisava de uma proteção a mais. E inseriram como forma de emenda à Constituição a palavra quaisquer, que hoje está. Então, hoje, a Constituição diz que quaisquer opinião, direito à imunidade, votos e quaisquer opiniões. Redundou, não era necessário. Muita gente criticou, inclusive eu. Para que incluir esse quaisquer aí na Constituição? Já está muito claro que os deputados têm imunidade quanto à opinião. Mas hoje eu acho que tem que inventar uma palavra. Tem que inventar, porque eu não compreendo. Eu sou acostumado a redigir textos, lido com isso. Eu não sei como escrever para dizer, olha, o deputado tem imunidade pelas quaisquer opiniões, por todas as opiniões, pelas opiniões e pelas opiniões. Só se escrever assim, né? Esse é o artigo da Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição, faz o controle constitucional. O que a gente vê nessas decisões aí é de que o deputado está sendo cassado no seu direito, quaisquer opiniões, né? E o Congresso, os deputados e senadores, não fazem nada. Fecha esse tema, por favor, Augusto Nunes. Bom, vou procurar ser conciso. Eu vou ler trechos de um artigo, de um ótimo artigo publicado no Estadão de hoje, pelo professor Carlos Alberto de Franco. Ele falou o que insistem em não falar deputados, jornalistas, advogados, todos em silêncio. A gente não fica em silêncio aqui, não. O deputado não descumpriu decisão coisa nenhuma. Não estava prevista aí a proibição de entrevistas. Não descumpriu. E o que ele disse aqui é a opinião dele, é direito à liberdade de expressão, que tem de ser respeitada. Tem de ser respeitada e que está sendo ameaçada pelo carcereiro compulsivo que é o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Está ultrapassando todos os limites. E aí, como diz aqui o Carlos Alberto de Franco, uma instituição, as instituições não são abstrações, encarnam-se nas pessoas concretas que a compõem. A credibilidade da corte depende muito das atitudes de seus integrantes. E pelas ações, atitudes do Alexandre de Moraes, a Câmara, o Supremo Tribunal Federal está perdendo, resta pouco, o respeito do povo brasileiro. Vamos lá. Ele não previu a proibição de entrevistas, repito, e ameaça agora com outra prisão, só fala em prisão, carcereiro compulsivo. O deputado Daniel
Daniel Silveira. Ele deu entrevista aos Pingos e já tinha marcado uma entrevista para o Direto ao Ponto no dia 22. O deputado não sabe se vai poder dar entrevista. Já convidamos o Alexandre de Moraes. Ele venha e explique, vai ter todo o tempo do mundo para explicar o que faz. Se ele não vier, nós vamos discutir com um grupo de juristas. Pois bem, não encontramos até agora nenhum jurista que se disponha a defender o que faz o Alexandre de Moraes. Nenhum. Então, se a gente não completar o grupo de entrevistadores com alguém que defenda o ministro, é por falta de gente mesmo. Falta agora ele proibir, como eu escrevi num tweet, o Daniel Silveira, de desejar Feliz Natal aos parentes. É o que falta agora, porque ele não pode dizer nada. Ele transformou o Daniel Silveira num preso político. Num país em que há preso político, não há democracia. Se há democracia, não existe preso político. Agora eu vou à leitura de trechos do artigo que fala por nós e fala, sobretudo, pelos silenciosos, né, covardes que silenciam diante disso. Ele lembrou um trecho da fala do Alexandre de Moraes na sessão em que absolveu a chapa formada pelo presidente Bolsonaro e pelo vice Mourão das acusações malucas lá de que eles se elegeram por causa de disparos em massa de fake news. Lembra o Carlos Alberto de Franco. No mesmo julgamento em que o tribunal absolveu por unanimidade a chapa, o ministro Alexandre de Moraes deu mais uma demonstração de que os tribunais superiores seguem bastante dispostos a agir na oportuna expressão de editorial do jornal Gazeta do Povo como editores da sociedade. Relembrando o infeliz comentário do ex-presidente do TSE, Dias Toffoli. Bom, Moraes, que também é membro do Supremo, e atenção, vai se tornar, um mês antes da eleição, da próxima eleição, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele prometeu caçar e prender quem repetir o que foi feito em 2018, em alusão ao suposto crime, cujas provas, ao menos a sua gravidade, nenhum ministro reconheceu no julgamento da chapa mencionada, inclusive o Alexandre de Moraes. Agora, se houver repetição, aspas para o Alexandre de Moraes, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia no Brasil. Não podemos absolver aqui por falta de provas, mas sabemos o que ocorreu. Nós podemos absolver aqui por falta de provas, mas sabemos o que ocorreu. Sabemos o que vem ocorrendo e não vamos permitir que isso ocorra, acusando o absolvido. Não podemos criar um precedente, olha, tudo que foi feito, vamos passar o pano. Ele fala mal para burro e escreve bons livros, né? Então devia ser ministro o ghostwriter dele. Porque essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, para disseminar conspiração, medo, para influenciar eleições, para destruir a democracia. Houve disparo em massa. Houve financiamento não declarado para esses disparos. Pois bem, depois de absolver, ele diz isso. Então, atenção para o fecho do artigo. Num país... Aqui. Num país onde já se instaurou, na prática, a existência do crime de opinião, no qual a perseguição ocorre sob o aplauso de parte da sociedade e de intelectuais e jornalistas, e em que repressão se dá apenas contra um lado, a carta branca para a justiça eleitoral agir como promete Alexandre de Moraes será uma ameaça à democracia muito maior que aquela que o ministro diz querer combater. Na prática, a censura e a autocensura, fruto do medo da retaliação, já são tristes realidades e exigem firme condenação. Eu acuso aqui o ministro Alexandre de Moraes de ser hoje a maior ameaça à democracia brasileira.